Muito bom dia, turma. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso oitavo encontro do CPC Potente, nosso o curso de Processo Civil e Oferecimento com Potência Jurídica e Tecendo da Toga. Eu sou o professor Ian Walter e no encontro de hoje iremos conversar sobre cumprimento de sentença. Na aula passada, nós começamos a conversar sobre apresentar o processo de execução em sentido lato. E nessa ocasião, apresentei para vocês o que é que se entende por cumprimento de sentença e processo de execução em sentido estrito, o processo de execução. Ao se falar de execução de uma maneira geral, ao falar de execução dentro do processo civil, é necessário um título executivo. Então, lembrem daquela premissa geral, só há execução com título executivo. E essa vai ser a grande diferença do cumprimento de sentença para o processo de execução. No cumprimento de sentença, se executa um título executivo judicial. No processo de execução, executa-se um título executivo extrajudicial. E a partir disso há diversas outras implicações. Hoje nós vamos detalhar o procedimento de cumprimento de sentença, ou seja, o procedimento de execução de um título executivo judicial. Na nossa aula passada, todas aquelas características, tudo que foi conversado e discutido, e esse foi o motivo de ter trabalhado também em conjunto, o cumprimento de sentença e o processo de execução, apresentando os dois como em conjunto a noção do Instituto de Execução dentro do processo civil, é porque as regras são subsidiárias. As regras de um se aplicam ao outro, e toda a principiologia também do processo de execução, da execução, envolve, eles estão espalhados dentro do Código de Processo Civil, tanto pelos artigos do cumprimento de sentença quanto do processo de execução. Então, vamos focar no cumprimento de sentença. A aula de hoje é sobre cumprimento de sentença. Vamos detalhar o Instituto, falando especificamente da obrigação de pagar a quantia certa e da obrigação de fazer, não fazer ou entregar a coisa certa. Como se cumpre sentença que contém esses comandos. O cumprimento de sentença, e a gente vai estudar e vai detalhar isso, o cumprimento de sentença de obrigação de pagar a quantia certa é o único procedimento que, de fato, ele é detalhado minuciosamente pelo Código de Processo Civil. Na obrigação de fazer, de não fazer, entregar coisa, há aquilo que a doutrina chama, o legislador preferiu adotar uma tutela diferenciada. Nós entendemos que o grande objetivo da execução é o quê? Satisfazer aquilo, realizar, efetivar aquilo que está contido no título executivo. Ao se tratar de pagar quantia certa, fazer, não fazer, entregar coisa, seja, enfim, o comando que for, a noção principal que comanda, que norteia tudo, é o princípio da patrimonialidade. Nós conversamos sobre isso na aula passada também. O devedor ele vai responder com o quê? Com todo o seu patrimônio, presente e futuro, pelo débito existente, por aquilo que deve ao credor. Então, quando se fala em processo de execução, quando se fala na execução, a ideia da patrimonialidade é simplesmente a afetação de um patrimônio ao processo de execução. É a afetação, é a possibilidade de expropriação judicial de patrimônio para satisfazer aquela obrigação que está contida no título executivo. E essa obrigação ela pode ser de qualquer natureza. Pagar quantia, fazer, não fazer, entregar coisas são as espécies de obrigação que nós vamos estudar. São as principais, as que mais caem, especificamente a obrigação de pagar a quantia certa, por ser a mais detalhada dentro do Código de Processo Civil. A gente já trabalhou na aula passada no Instituto da Competência, qual é o juízo competente para a realização do processo de execução. Nessa ocasião, nós vimos o quê? Nós vimos que, em regra, o juízo da execução é o juízo que constituiu o título executivo. Então, aquele juízo que criou o título executivo, no caso judicial, vai ser também aquele juízo que vai realizar, vai ser responsável por sua execução. Se for uma competência originária de tribunal, uma causa que surgiu originariamente no tribunal, em razão de competência originária de tribunal, somente o tribunal pode executar.
Todavia, não se tratando dessa espécie, sendo algo que surgiu no juízo de primeiro grau de jurisdição, além dele ser possível de executar, há aquelas regras sutis que pode haver a modificação da competência para essa execução. Vocês lembram? Onde o devedor possui bens a serem expropriados, do atual domicílio do devedor. Aquelas regras são extremamente importantes e elas caem com muita frequência. Só quero registrar e deixar muito claro que aquelas regras de alteração de competência elas não se aplicam para os tribunais. Então, ótimo. A gente já entendeu que a execução precisa de um título executivo. No caso do cumprimento de sentença, um título executivo judicial. Se ele foi líquido, ele precisa antes passar pelo procedimento de liquidação de sentença, que a gente detalhou e destrinchou também na aula passada, entendendo que a liquidação de sentença ainda não é processo de execução, e justamente por não ser processo de execução, não há atos executivos a serem realizados dentro da liquidação de sentença. Ela é o quê? Ela é uma fase cognitiva, ainda faz parte da fase cognitiva, apenas para quantificar o débito. E, ok, estamos então com o título executivo judicial, que é exigível, líquido e certo. E esse título executivo contém a obrigação de pagar a quantia certa. Qual vai ser o procedimento? Vejam. É necessário, primeiro, na obrigação de pagar a quantia certa, é imprescindível que haja um requerimento do exequente. Na obrigação de pagar quantia, nesse cumprimento de sentença, ele só se inicia a requerimento do exequente. Essa é a principal distinção do procedimento de pagar, da obrigação de pagar para das outras obrigações. No caso de fazer, de entregar coisa ou não fazer. Porque nessas, o magistrado pode iniciar de ofício, não é necessário esse requerimento. Já na obrigação de pagar a quantia, não. É imprescindível o requerimento do exequente, na forma do 523 e 524 do CPC. O exequente requereu, e ele vai requerer onde? Nos próprios autos. Ele pode requerer nos próprios autos, ele deve requerer aos próprios autos para o juízo competente, como a gente já viu no processo, na aula anterior. O magistrado recebe o requerimento, intima o devedor. Ele intima o devedor para se defender? Não. A gente está falando de cumprimento de sentença. Se eu estou falando de cumprimento de sentença, da execução de um título executivo judicial, em que já houve um prévio processo que constituiu esse título executivo judicial, o devedor ele é intimado não para pagar, mas ele é intimado ele não é intimado para contestar, mas sim intimado para pagar. Ele é dado a ele o prazo de 15 dias para pagar, na forma do 513, parágrafo 2º do CPC. Devedor, o exequente requereu o cumprimento de sentença, a execução desse título executivo judicial. Você tem 15 dias para pagar. Se não pagar nesses 15 dias, vai iniciar um prazo de 15 dias para impugnar, na forma do 525, parágrafo 1º do CPC, e após isso a decisão do magistrado. É esse procedimento que a gente vai detalhar agora. Tá. Juliana, como assim constituir em mora? Não, eu achei que esse prazo de 15 dias constituir em mora o devedor, entendeu? Tipo, se você não pagar em 15 dias, você está devendo. Achei que era algo assim. Tá, entendi. Não, ele já está devendo. Vamos detalhar o procedimento agora que vai entender o que é que acontece se ele não pagar nos 15 dias, tá? Vejam só. Como eu falei para vocês, o 503, parágrafo 1º, ele demonstra, ele deixa isso bem claro. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisório ou definitivo, parcial a requerimento do exequente. Então, se o cumprimento de sentença envolve a obrigação de pagar quantia, seja provisório ou definitivo, é necessário o requerimento do exequente. Não há cumprimento de sentença de pagar quantia que ocorra sem o requerimento do exequente. Não é possível dar início de ofício, certo? Então, o 523, que já está mais específico nesse procedimento de obrigação de pagar quantia, o que ele diz?
No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença face-á requerimento do exequente, sendo executado, intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Algumas observações aqui, turma, sobre o caput do 523, que são extremamente relevantes. A primeira, condenação em pagar em quantia certa ou já fixada em liquidação. Ele já mostrou a necessidade que pode haver essa necessidade de prévia liquidação. Só há realmente início ao cumprimento de sentença, ao processo de execução de pagar a quantia, quando a quantia está liquidada. Se não há quantia liquidada ainda, não há que se falar em cumprimento de sentença. É possível que a decisão ocorra na mesma sentença. Por exemplo, é uma sentença que envolve danos morais e danos materiais. Os danos morais já foram liquidados, já estão certos, já foi uma quantia certa. 50 mil de dano moral. Mas dano material, ele está pendente de liquidação. É preciso esperar que todo o título fique líquido para começar a execução? Não. Pode-se dar início à execução, ao cumprimento de sentença dessa parte que já está em quantia certa, no caso, o que diz respeito ao dano moral, e a parte relativa ao dano material, ela vai passar pelo processo de liquidação e depois executa, mas aquela parte que já está certa já pode ser executada, já pode se submeter ao processo de cumprimento de sentença. A mesma coisa, essa outra ideia vai acontecer também no caso da decisão sobre parcela incontroversa. Vamos supor que se iniciou um processo de cumprimento de sentença relativo a um débito total, o exequente está cobrando 120 mil reais ao todo. E o exequente vai impugnar ou vai questionar, dizer que não é de 120 mil, que ele só está devendo, na realidade, 100 mil, que os cálculos foram errados. Ou seja, ele reconhece como incontroverso, essa parcela incontroversa é aquela que o executado assume como sendo realmente devida. Essa parte, ela já deve começar, ela já pode ser imediatamente executada também. Decisão sobre parcela incontroversa, é aquele que não está mais se discutindo. Então, inicia-se o requerimento do exequente e o executado é intimado para contestar, para impugnar? Não, ainda não. Ele é impugnado para pagar em 15 dias. Esses 15 dias úteis, tá? A jurisprudência já pacificou que esses 15 dias são 15 dias úteis. Aí, mas a gente entende que esse prazo, que os prazos são os prazos processuais que são contados em dias úteis, certo? Aqui é 15 dias realmente para pagar. Pagar não é um ato processual. Pagar é um ato de direito material, né? Acaba realizando o comando, mas são diversas as consequências processuais que o não pagamento em 15 dias acarretam. Então, já se pacificou que esses 15 dias são contados de forma em dias úteis. Acrescido de custas. Galera, eu estou cansado de ver a questão do CESP colocando acrescido de custas e honorários. Não, é acrescido de custas. Assim, é acrescido de só custas, tá? Acrescido de custas, se houver. Então, ele é intimado para pagar em 15 dias. O débito, claro, o débito já envolve a condenação, já pode envolver o próprio honorário advocatício que foi fixado na sentença, enfim. Mas pela redação da letra da lei, é o débito acrescido de quê? Acrescido de custas. É bem sutil isso, mas as bancas cobram. As bancas realmente estão atentas para isso. No parágrafo 1º, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogados de 10%. Então, quais são as consequências do não pagamento nesses 15 dias? Nesse débito, vai se acrescentar 2 multas, né? Aliás, uma multa e o honorário de advocatício vai aumentar também. É como se fosse uma multa. O débito é acrescido de 10% e os honorários de advogado vai aumentar também 10%. Turma, é importante entender que essa multa de 10% é sobre o valor originário. E os honorários de advogado também vai recair sobre o valor originário. Ou seja, vamos lá, o débito é de 100 mil, intimou para pagar em 15 dias
uma dívida de 100 mil reais, uma sentença que fixava em 100 mil reais. Não pagou, o débito aumenta em 10%, então passa a ser 110%. E esses honorários, 110 mil, e esses honorários, eles não vão ser calculados sobre 110 mil, eles são calculados sobre 100 mil, sobre o valor originário da condenação, certo? Sobre o valor originário da cobrança. Se for o pagamento apenas parcial, a multa e os honorários previstos no parágrafo anterior vão incidir só sobre o restante. Ah, beleza, era 100 mil, mas só pagou 50. Então, sobre os outros 50 que são devidos, vai ter multa de 10% e também vai ter honorários advocatícios de 10%. Parágrafo 3º, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Turma, está falando no parágrafo 3º que, se não efetuado, vai aguardar a impugnação, que se espera as discussões a respeito de eventual, né, discussão a respeito do débito. Não está falando nada disso. É de imediato. Se não efetuado o pagamento em prazo de 15 dias, desde já o magistrado pode expedir, determinar a expedição, havendo requerimento, né, o mandado de penhora, avaliação de bens, para seguir os atos de expropriação e, assim, realizar o comando de pagar. Quero mostrar para vocês que a jurisprudência já está trabalhando muito essas multas, essa multa de 10%. Já houve muita discussão a respeito disso. A primeira delas, e que a ministra Nancy deixou muito claro, a STJ se preocupou em deixar muito claro, é que esse percentual de 10% não admite mitigação, relativizar, diminuir, nada. Por 3 razões. A lei fixou esse percentual de forma fixa, expressamente fixou o percentual. A segunda, a fixação equitativa da verba honorária só tem lugar nas hipóteses em que constatado o proveito econômico é inestimável e irrisório, ou o valor da causa é muito baixa. E lembre que nesse item 2, a gente já está tratando, se está no processo, se ela faz cumprimento de sentença, a verba já é o quê? A verba já é líquida. Então, já tem um valor considerável a ser executado. Já tem um valor determinado, realmente. Não tem mais um valor inestimável, irrisório. Não. Já foi fixado um valor a ser alvo do cumprimento de sentença. E 3, os próprios critérios de fixação da verba honorária previsto em 85, parágrafo 2º, já estabelecem que o valor mínimo será de 10%. E de 10%, se a questão vier cobrando, dizendo que pode mudar esse percentual de 10%, seja de honorário, seja de multa, está errado, não pode. Ele é valor fixo, tarifado pela lei, é 10% e pronto. Mas lembrem, os honorários, os 10% dos honorários, eles incidem apenas sobre o valor do débito principal. Não aumenta os 10% da multa, porque não pagou, e depois, sobre esse valor total, aumenta mais 10% de honorário, certo? Um minutinho. Ok. Essa parte pegou, né? Entenderam direitinho? Certo. Então, essa é a jurisprudência. Também já tinha comentado sobre isso com vocês. Os 10%, a multa dos 10% não entra no cálculo dos honorários. Assim, quando a gente só lê isso na jurisprudência, né, fica confuso. A multa de 10% do 525 não entra no cálculo dos honorários, a gente fica meio confuso, mas espero agora tenha ficado claro realmente o que é que a jurisprudência está dizendo com essa não repetição. Nós já temos uma outra situação que foi muito curiosa, muito interessante. Aconteceu o seguinte, que é esse caso da jurisprudência. A parte foi intimada para pagar no prazo de 15 dias, certo? Vamos pegar de novo esse valor aí de 100 mil que eu gostei, é um valor fácil, né? Sem número exato. Dentro dos prazos de 15 dias para pagar, o que foi que a parte fez? Depositou
integralmente os R$ 100.000 e disse assim, juízo, doutor juiz, ó, eu estou depositando esses R$ 100.000, mas eu vou impugnar, viu? Eu estou depositando, mas eu quero questionar, eu estou depositando só porque eu não quero sofrer as consequências da multa, mas eu vou impugnar, vou questionar, não concordo com esse cumprimento de sentença. Passaram os 15 dias, concluíram o prazo, depois, né, começou o prazo de 15 dias para ela apresentar impugnação, ela não impugnou. O magistrado, a parte executada, requereu o levantamento do valor, o juiz deferiu, ela levantou, só que aí o executado, o exequente, aliás, foi pedir o que para o magistrado? A multa. Ora, ela depositou, mas ela depositou o valor falando que ia impugnar. Então, ela resistiu ao cumprimento de sentença. Eu quero os 10% de multa. O que foi que a jurisprudência disse? Não, ó. São dois critérios, olha o item 3. São dois critérios para que a multa incida. A intempestividade de pagamento, ou seja, depois dos 15 dias úteis que é intimado para pagar, pagou depois, vai ter multa. Vai ter a multa de 10% de honorário, vai ter a multa de 10% sobre o valor da condenação. Ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. De fato, se a pessoa depositar, mas apresentar impugnação, ela vai ter que pagar a multa, porque ela está resistindo ao cumprimento de sentença. Só que, qual é o caráter da multa? A multa tem um caráter coercitivo. Considerando o caráter coercitivo da multa a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. Então, por mais que ele tenha, na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia de juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, sem dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com respectivo levantamento pelo exequente. Então, assim, se houve depósito integral dentro dos prazos de 15 dias e não houve nenhuma impugnação, por mais que a parte tenha manifestado que desejava impugnar, ela não efetivamente resistiu ao cumprimento de sentença e, por isso, não faz sentido a multa de 10%. Tá? Então, essa jurisprudência também da ministra Nancy, detalhando um pouco mais esse instituto e mostrando esses dois critérios. A ideia de resistência, se resistir ao cumprimento de sentença, vai haver a incidência dessa multa, ou se não pagar dentro do prazo legal de 15 dias. Beleza, jurisprudência compreendida, boa, né? Tranquilo. Em regra, outra jurisprudência, e agora ela está falando o seguinte, lá no 513, no parágrafo 2º, vocês vão ver as hipóteses, as situações em que o devedor, como é que o devedor é intimado para cumprir a sentença. Eu vou até... eu lembro que eu não coloquei esse artigo na aula passada. Vocês podem até... Deixa eu pegar bem aqui o 513 para vocês, só para a gente ver rapidinho. 513... 513, parágrafo 2º. Vou colocar ele bem aqui no chat. Vamos só dar uma olhada rapidinho nesse 503, parágrafo 2º. Vejam só. O devedor ele será intimado para cumprir a sentença. Lembra, cumprimento de sentença já houve processo prévio. Então, ele é intimado para realizar o cumprimento. 1. Pelo diário de justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos. Aqui, está falando de diário de justiça, mas, assim, se for processo eletrônico, pelo próprio processo eletrônico, ele pode ser intimado, ou seja, pelo PJE, pelo processo eletrônico que for, tendo essa intimação feita, ela é até considerada mais pessoal do que o diário de justiça, inclusive. Então, em regra, na fase de cumprimento de sentença, nesse outro momento processual, ele é intimado para aquele mesmo advogado que estava constituído na fase de conhecimento. Essa é a regra. 2.
por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública, importantíssimo para a prova de defensoria. Então, se o assistido ele foi representado pela Defensoria no processo de conhecimento, chegou na fase de execução, é a Defensoria Pública que vai ser intimada a respeito do cumprimento de sentença que se iniciou para ele? Não. Isso vai para o assistido. O próprio assistido vai receber uma carta com aviso de recebimento, informando que, sendo intimado para cumprir a sentença no prazo de 15 dias, ou seja, para pagar o tempo no prazo de 15 dias. Deseja impugnar. O assistido recorre à defensoria, busca a defensoria, procura a defensoria, enfim. Ou quando não tiver procurador constituído nos autos. Então, se simplesmente ele não tiver procurador constituído, por que, Ian, que ele tem procurador? O procurador pediu desistência, pediu para sair do processo. Revel. Agora, esse revel é essa sutileza da jurisprudência, e é isso que eu quero trabalhar aqui com vocês. Existem duas formas dele ser revel. Existe a forma dele ser revel porque no processo de conhecimento ele foi localizado, certo? No processo de conhecimento ele foi localizado. Ele recebeu a intimação por carta com aviso de recebimento. E aí ele foi citado para oficial de justiça, ele assinou. E mesmo assim, ele não constituiu advogado, ele foi revel, mas ele foi citado, ele foi localizado. Se for essa situação, que ele foi revel, mas ele foi localizado no processo de conhecimento, ele deve receber uma carta com aviso de recebimento. Ele vai ser citado na forma do inciso 2º, por carta, exatamente. Todavia, se ele tivesse sido revel na fase de conhecimento e tivesse sido citado por edital, vamos para o inciso 4, ele vai ser citado novamente por edital. Vê como faz sentido. O processo de execução, ele segue uma lógica muito interessante. Ora, se na fase de conhecimento tentou localizar a pessoa e ela não foi localizada e teve que realizar a citação por edital, eu vou de novo tentar intimar ela por carta, tentar intimar ela pessoalmente na fase de cumprimento de sentença? Não, eu já cito ela novamente por edital. Então, há duas possibilidades dele ser revel. Porque foi efetivamente intimado, efetivamente assim, com citação válida não, porque a citação por edital também é válida, mas para a situação em que ele foi localizado realmente, né? Seja por oficial de justiça, seja por carta, enfim, ele foi de fato intimado e não constituiu advogado, se foi assim, ele vai receber a carta, novamente no processo, na fase de cumprimento de sentença. Mas não, ele foi citado por edital já no processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, também vai ser por edital, na forma do inciso 4. Parágrafo 2º, inciso 4, também vai ser por edital, tá? Ok. E ele pode ser por meio eletrônico, quando for o caso do parágrafo 1º do 246. O 246, ele fala da situação das pessoas jurídicas, não é? A empresa pública e privada são obrigadas a manter cadastro no sistema de processo de autos eletrônicos. Então, empresa pública e privada que já tem esse cadastro feito junto com os tribunais de justiça, eles vão receber também por meio eletrônico, se não tiver procurador constituído nos autos. Eles vão para aquele que está no cadastro, tá? Essa é a hipótese do inciso 3. Beleza, turma. Só um detalhe interessante desse 513 é que, vejam só, o parágrafo 3º. Na hipótese dos incisos 2 e 3, considera-se realizada a intimação quando o devedor vai mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Então, 2 e 3. Se no cadastro da empresa pública e privada está aquele endereço lá, ou então se a parte mudou de endereço, mas não comunicou ao juiz que mudou, que não comunicou nos autos que mudou, se mandar a carta para aquele endereço que ela tinha informado no processo de conhecimento, foi válida. Morreu. Então, se mandou para o endereço que estava no cadastro para o tribunal da empresa, e ainda assim, mudei de endereço, avisou, não comunicou ao juízo, então foi válida também. Por fim, veja essa observação do parágrafo 4º. Se o requerimento do parágrafo 1º, que é para pagar
pagar a quantia, que é o requerimento inicial do cumprimento de sentença, for formulado após 1 ano do trânsito em julgado, a intimação deve ser feita na pessoa de devedor, por carta de aviso de recebimento, que encaminhado ao endereço constante nos autos. Então, assim, a pessoa tem advogado na fase de cumprimento de sentença, transitou em julgado, mas a parte só foi pedir o cumprimento de sentença 2 anos depois, 1 ano e meio depois da sentença transitada em julgado. Vai para o advogado? Não, não vai para o advogado. Mesmo tendo constituído, vai ter que ser por carta, com aviso de recebimento, para o devedor. Porque o legislador entendeu que a relação com o advogado já pode ter sido mudada, ele já pode ter, enfim, taxado que nem é mais haver execução. Então, vai para a pessoa do devedor e não para a pessoa do advogado. Ok. A jurisprudência que eu trouxe, compreendido, deu para entender essa hipótese de intimação, né? Essa hipótese de intimação, lembrando, elas vão ser aplicadas de maneira geral para todo o processo de execução, certo? Essa regra do 503 vale para tudo. Ok. Essa jurisprudência está falando só dessa hipótese em que o devedor é revel, que foi essa hipótese que a gente trabalhou aqui em 503 e 2. Ele é revel, mas ele, de fato, no processo de conhecimento, ele foi citado. Então, se houve isso, ele foi citado de forma real e não constituiu o advogado, o que é que vai acontecer? Ele deve ser citado novamente por carta. Era só isso que essa jurisprudência queria dizer. E agora fica claro que a gente trabalhou aqui em 503, parágrafo 2º. Beleza. Uma observação importante. A gente vai ver não, a gente já está vendo agora, né? Que é possível o parcelamento do débito. Esse parcelamento, artigo 916. 916 diz respeito a quê? Ao processo de execução. Então, diz respeito à execução de título executivo extrajudicial. Essa hipótese específica do parcelamento, ela só vai ser válida e só aplicável realmente para título executivo extrajudicial. Para o cumprimento de sentença, ela não se aplica. Como é que funciona isso? 516. No prazo para embargos é a defesa no processo de execução, ou seja, quando se executa o título executivo extrajudicial, assunto da próxima aula. Na próxima aula a gente vai estudar os embargos, a execução, que é essa defesa ao processo de execução de título executivo extrajudicial. Reconhecendo o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários do advogado, o executado poderá requerer que seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescido de correção monetárias e de juros de 1% ao mês. Então, 30% do valor da execução, do valor principal, mais a integralidade das custas e a integralidade dos honorários. E aí, o que parcela, de fato, é só o montante da parte principal. É só o montante do restante que está devendo dos 30%. Está devendo 100 mil reais, o título executivo extrajudicial é de 100 mil reais, aí tem 5 mil reais de custa, tem 15 mil reais de honorários. Tem que depositar 30% do valor da execução, ou seja, 30% dos 100 mil, os 5 mil das custas e os 15 mil de advogados. Depositou tudo isso, aí pega os 70 mil restantes e pode parcelar em até 6 parcelas. Mas lembre, as questões objetivas gostam muito de dizer que esse parcelamento é possível em cumprimento de sentença. E olha o que é que diz o parágrafo 7º, o disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Não se aplica ao cumprimento de sentença. Então, eu expliquei já para vocês aqui, já para ficar muito claro, que esse parcelamento ele não é aplicável, ele não é válido para cumprimento de sentença. Esse parcelamento só pode em execução de título executivo extrajudicial. Título executivo judicial não se parcela. Não se parcela. Ian, você recomenda fazer uma remissão em algum lugar dessa parte? Porque
Por exemplo, se eu tivesse talvez respondendo uma questão, eu esqueceria disso porque está lá no 916, né? E eu tô, tipo, por exemplo, eu tô tratando aqui de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia. Eu tô no 500 e pouco. Então, É, assim, tem algum lugar estratégico que eu possa meio que me lembrar desse artigo? sim, sim, tem sim. Você pode colocar no 523 mesmo, já pode fazer uma remissão, 916, parágrafo 7º. No 523, que é o que fala do requerimento do exequente, enfim. Ou, ou no 500... Não, acho que esse é o melhor mesmo, Ju. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Que vai falar justamente do não pagamento, né? Que ele é intimado para pagar o débito. E quando fala pagar o débito, você pode até sublinhar esse pagar o débito na integralidade. Não pode nem parcelar. Aí você bota esse 916, parágrafo 7º, para você lembrar que é pagar o débito na integralidade, sem a possibilidade de parcelamento. Tá bom? Ótimo. E eu gosto de trabalhar esse artigo justamente quando eu falo disso, porque seria diferente. Se lá no processo de execução eu comentando isso daqui falasse, isso aqui não se aplica ao cumprimento de sentença, você nem dá tanta atenção. Mas eu expliquei o instituto aqui e falei, isso não se aplica ao cumprimento de sentença. Ninguém mais erra e ninguém mais cai nesses pegas de CESP, viu? Por favor. Beleza. Ok. Assim, só veja que o parágrafo 6 também ele cai muito. A opção pelo parcelamento não importa renúncia ao direito de opor embargos. Importa renúncia. Não tem não aí. Importa renúncia mesmo. Porque vê o que o 916 fala. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito. Se eu reconheço a dívida, eu já estou dizendo, eu não vou mais brigar por isso, eu não vou mais contestar, eu não vou mais reclamar, eu já estou reconhecendo a dívida. Então, quando há esse reconhecimento do crédito exequente, a nítida renúncia ao direito de opor embargos. Então, não pode parcelar também e impor embargos, opor embargos. Embargos, como eu disse, essa defesa que a gente vai estudar na próxima aula do processo de execução. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui. Agora, a gente vai falar efetivamente da defesa dessa obrigação de pagar quantia. Tá, o que foi que a gente entendeu até então? Que no processo de pagar quantia, a parte ela é intimada para pagar no prazo de 15 dias. Esses 15 dias são úteis. Mas ela não paga. O que é que vai ocorrer? O que vai ocorrer agora é que, encerrados esses 15 dias, automaticamente. Quando eu falo automaticamente, eu estou falando automaticamente. Vocês estão ouvindo automaticamente. Então, assim, se a letra da lei falar, depois dos 15 dias, juntado o mandado de penhora, errado. Depois de 15 dias e garantido o juízo, errado. Depois de 15 dias e qualquer coisa que seja, tá errado. Acabou os 15 dias para pagar, inicia-se os 15 dias para impugnar. Encerrou os 15 dias, e são prazos sucessivos. O primeiro ocorre um, acabou, encerrou outro. Inicia mais 15 dias para impugnar. O que é impugnação? A impugnação é simplesmente um meio de defesa do cumprimento de sentença. É como se fosse uma contestação. Só que eu nem gosto de fazer uma comparação com contestação, porque quando a gente fala de contestar, a gente está falando de uma ampla matéria possível de discussão, de defesa. E nós vamos dizer que na impugnação não existe essa ampla matéria em discussão. A gente vai já ver o que pode ser alegado na impugnação. A natureza, isso, de integração à lide. A natureza jurídica é de incidente processual, é uma mera petição incidental. Então, não tem muitas formalidades. A impugnação ao cumprimento de sentença é, de fato, uma petição em que você impugna, em que o executado se mostra irresignação àquela execução, àquele cumprimento de sentença que está sendo realizado em face dele. No prazo de 15 dias, a partir do final do prazo de pagamento voluntário. Demonstrei assim, em linhas gerais. Vamos agora para a letra da lei. Vamos para a letra da lei para entender o que essa letra da lei está escondendo da gente. E esse artigo 525 ele é muito importante. Muito, muito, muito mesmo. Vejam. Artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, ou seja, o prazo de 15 dias, que é a parte intimada para pagar,
Sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Se a questão falar que precisa de uma nova intimação para impugnar, está certo ou errado? Está errado. Independente de nova intimação. Simplesmente acabou o prazo de 15 dias para pagar, começa os 15 dias para impugnar. Independentemente de penhora, inclusive. É porque, na sistemática passada do Código de Processo Civil de 73, era preciso primeiro, assim, haver a comprovação de que houve penhora, aí é que ele podia impugnar. Toda a defesa, toda a discussão a respeito da execução do cumprimento de sentença no Código de Processo Civil de 73 exigia a garantia do juízo. Era exigido primeiro, você quer discutir esse débito, você não está concordando com essa execução? É isso? Eu não estou concordando. Tá. Primeiro garanta o juízo. Garantir o juízo, garantir depositar, prestar uma caução, fazer uma fiança. Prestou, garantiu o juízo, agora você pode impugnar. Então, essa discussão, essa impugnação, ela exigia, ela tinha esse requisito de admissibilidade, vamos dizer assim, ela tinha esse pressuposto da garantia do juízo, o que não existe aqui no cumprimento de sentença, de pagar quantia. Ele simplesmente pode impugnar sem ter realizado penhora, sem ter realizado depósito, sem ter feito nada. Ele pode simplesmente impugnar, é um meio de por essa petição incidental e questionar o débito que está sendo executado, certo? É qualquer matéria que pode ser alegada na impugnação? Não. O parágrafo 1º delimita quais são as matérias que podem ser alegadas. O inciso 1, na falta ou nulidade de citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Eu quero que vocês destaquem e aí percebam muito bem que a única matéria relativa ao processo de conhecimento que pode ser alegada no cumprimento, na impugnação ao cumprimento de sentença, é só essa do inciso 1, falta ou nulidade da citação. Não existe nenhuma outra matéria a respeito do processo de conhecimento que possa ser discutida no cumprimento de sentença. Por quê? Porque cumprimento de sentença não é mais fase cognitiva. Acabou a fase cognitiva. A fase de conhecimento morreu. A fase de conhecimento já se encerrou, já precluiu. Então, qualquer discussão que envolva a fase de conhecimento está preclusa. A única coisa que pode ser alegada agora é o quê? A falta ou nulidade de citação. Se o processo estiver corrido, a revelia. Então, assim, foi revelia, deve ter sido citado por edital. Mas ele não deveria ter sido citado por edital. Na realidade, quando tentaram citar ele pessoalmente, tentaram citar a casa do lado, erraram o bairro, enfim, erraram o CEP. Teve alguma mudança assim que não justificava a citação dele por edital, houve má-fé do exequente, enfim. Falta unidade de citação é a única matéria da fase de conhecimento que pode ser alegada na impugnação. E aí ele vai continuar apresentando outras hipóteses. A ilegitimidade da parte, a inexequibilidade do título, a inexigibilidade da obrigação, vai supor que o título, a sentença que ele está querendo executar foi recebida com um recurso com efeito suspensivo. Se tem efeito suspensivo, pode haver o cumprimento? Não pode. A penhora incorreta, a avaliação errônea, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, inovação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Olha, essa prescrição que pode ser alegada aqui na impugnação, ela tem que ser superveniente à sentença. Destaque superveniente para você lembrar que essas causas modificativas ou extintivas da obrigação, se não forem supervenientes à sentença, não podem ser alegadas na impugnação. A única matéria da fase de conhecimento que pode ser alegada é qual? Falta ou nulidade da citação. Beleza. A gente está conseguindo desenhar bem esse instituto do cumprimento de pagar quantia, entendendo como é que ocorre essa impugnação. A gente vai trabalhar um pouco mais isso.
tá? Os próximos slides, nos nossos próximos tópicos, são para trabalhar e detalhar um pouco mais esse 525, alguns detalhes sutis que existem aqui. Um primeiro é a jurisprudência, assim, ainda há algumas jurisprudências alguns processos da vigência do CPC 73, né? Tinha enunciado o Fórum Permanente de Processualistas Civis e ele foi seguido também pela jurisprudência do STJ, nesse precedente que eu trouxe para vocês. Ele disse o seguinte: após a entrada em vigor do CPC 2015, o juiz deve intimar o executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença em 15 dias, ainda que sem depósito, penhora ou caução, caso tenha transcorrido o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação na vigência do CPC de 73 e não tenha aquele tempo garantido o juízo. Então, esse prazo de 15 dias para cumprir fluiu durante a vigência do CPC 73 e não houve a garantia do juízo. Se não houve a garantia de juízo na vigência do CPC 73, podia impugnar? Não podia. Porque no CPC 73 exigia que o juiz estivesse garantido para que fosse possível impugnar. Só que com a vigência do CPC 2015, que retirou essa necessidade de prévia garantia do juízo para que houvesse a impugnação, o enunciado está falando isso. Se esse prazo fluiu de impugnação, de cumprimento espontâneo, fluiu na vigência do CPC 73, agora deve haver essa intimação para apresentar impugnação já na vigência do CPC 2015. Beleza? Aplicação imediata das regras processuais. Legal nessa jurisprudência, dá para entender. Agora, no primeiro momento, quando você lê, você nem entende direito. Mas aí quando você associa que o CPC 73 havia essa necessidade de garantia para impugnar e que agora não há, aí fica bem claro de entender esse enunciado que já é seguido pela jurisprudência do STJ. Tá? Não é só mais enunciado, ele já é seguido pela jurisprudência do STJ. Aqui está só mostrando que é algo que a letra da lei já falava, né? O prazo de 15 dias para impugnação começa a contar após o prazo de 15 dias para pagamento. O credor iniciou o cumprimento de sentença. Em 19 de abril, o devedor foi intimado para em 15 dias efetuar esse pagamento. Em 9 de maio, o devedor depositou em juízo o valor da condenação para garantir o juízo e obter efeito suspensivo na impugnação que iria apresentar. Em 3 de junho, o devedor apresenta a impugnação. O exequente alegou que a impugnação foi apresentada fora do prazo. Isso porque o prazo de 15 dias para a impugnação deveria ser contado da data em que foi feito o depósito judicial, 9 de maio. O STJ não concordou e disse que o prazo de 15 dias para a impugnação começa a contar após o prazo de 15 dias para pagamento. Então, transformando para um bom português, não importa se houve ou quando foi que houve esse depósito, o pagamento, 15 dias para pagar, intimado para em 15 dias pagar. Se no primeiro dia ele já paga, o prazo de impugnar só começa a contar de fato depois do 15º dia útil após o prazo que ele teria para pagar. Mesmo que ele tenha pagado, depositado efetivamente no primeiro dia. Compreendeu? Se houvesse essa confusão de datas, não importa. É muito claro. Os 15 dias para impugnar só começam a contar a partir do final dos 15 dias para pagar. Independente dele ter pago, efetivamente, ter depositado realmente em outro período. Beleza? Ótimo. Certo. E nessa jurisprudência, é bem legal essa hipótese aqui também. Quero trabalhar bem com ela. Prova CESP, né? São provas muito jurisprudenciais. Então, assim, o que eu percebo? Que às vezes, quando a gente está só lendo julgado, a gente acaba não entendendo muito bem, mas nessa parte de execução, enfim. Por isso que eu gosto de detalhar e explicar bem para você chegar lá e entender realmente por que está marcando a assertiva correta, não só marcar a assertiva correta. Aqui, vocês lembram que uma das hipóteses, a única hipótese de fase de conhecimento que pode ser alegada é qual? É a nulidade
ou a falta de citação no processo de conhecimento, né? Vocês lembram que existe uma regra no Código de Processo Civil que fala que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação? Né? Beleza. O que está sendo discutido aqui é a parte impugnou, alegando que não foi citada no processo de conhecimento. Ok? Ok. Quando ela alega isso no processo na fase de execução, na fase de cumprimento de sentença já, ela já tem que apresentar contestação também no processo de conhecimento? Já começa a contar de imediato o prazo dela para contestar, porque ela é citada no conhecimento para contestar. Isso é bem claro, né? Ela já começa a contar? Não. O que ele está querendo, o que a jurisprudência solidificou aqui, ou deixou muito claro, é que ele está só falando da importância da citação, tá? O vício de nulidade de citação é o defeito processual mais grave do sistema processual brasileiro. E aí ele está falando, ele deixa bem claro que o comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Então, aplicando por analogia o 272, parágrafo 9º, de forma a prestigiar a duração razoável do processo, é só se for acolhida a impugnação com base no 525, parágrafo 1º, 1 do CPC, é que vai começar o prazo para apresentar a contestação. Então, é da decisão que fala, no cumprimento de sentença, de fato, houve nulidade na citação, houve nulidade no processo de conhecimento. O executado ele foi intimado dessa decisão que reconheceu a nulidade, aí começa a contar o prazo de contestação no processo de conhecimento. Beleza? Não é simplesmente porque ele apareceu no processo de conhecimento que já foi suprido o vício da fase de... que ele compareceu no processo de cumprimento de sentença, que já foi suprido o vício da fase de conhecimento. Não. Ele precisa haver decisão, e aí depois da intimação dessa decisão que começa a contar o prazo de contestação. Beleza, turma. Jurisprudência entendida também, né? Veja, se a alegação for de excesso, parágrafo 4º, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, ele deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo indiscriminado e detalhado de seu cálculo. Então, para a impugnação ser fundada em excesso de execução, ele já tem que dizer quanto é que é o valor devido. E o porquê e justificar, fazer prova disso. É isso que está falando no parágrafo 4º. É como se fosse um requisito adicional para que esse argumento de impugnação ao cumprimento de sentença, ele seja admitido. Ele só é admitido, está alegando excesso? Tá, mas diga quanto é que deve. Por quê? Veja o que diz o parágrafo 5º. Sim, já deve vir com ela pronta. Já deve vir. O documento que for feito, ele já tem que vir com ela pronta. Porque, Juliana, aqui não é mais fase de conhecimento, é fase de cumprimento. Então, assim, se estava na fase de liquidação, ele devia ter discutido na fase de liquidação, não estava concordando. Então, tudo isso já deveria ser questão superada, mas eventualmente, assim, se ele traz um cálculo de perito, ele pode trazer um cálculo de perito mostrando que aquele cálculo está errado? Pode, sem problema nenhum. Não só pode, como deve. Ele já deve fazer isso. Inclusive, se ele não fizer isso, indicando o valor correto e apresentando o demonstrativo, essa impugnação vai ser rejeitada, se o excesso de execução for o único fundamento. Impugnou apenas alegando o excesso de execução, não trouxe o valor correto, e não impugnou e não apresentou o cálculo, então vai ser rejeitada. Se houver outro argumento na impugnação, ela vai ser processada, mas não vai ser analisado o excesso de execução. A impugnação era por incompetência do juízo e por excesso de execução. Não apresentou o valor que entende correto, vai ser ignorada a alegação de excesso de execução e vai ser analisada só a incompetência de juízo. Só pelo outro fundamento vai se desistir a impugnação, tá? Então, se for excesso de execução, tem que ser declarado o valor que se entende correto. É interessante o parágrafo 3º, certo? O parágrafo 3º ele fala o seguinte: aplica-se a impugnação disposto no 229. O que é que diz 229?
aquela regra de que os litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores, escritórios de advocacia distintos, vão ter prazo em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente do requerimento. Né? Então, litisconsortes que são representados por advogados distintos, sendo processo físico, né? O parágrafo 2º, não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos, que é a regra hoje em dia, né? Está cada vez mais em desuso esse 229. Mas, enfim, sendo processo físico, vai ser prazo em dobro. Isso se aplica, inclusive, no prazo de impugnação, tá? E no caso de defensoria pública, o prazo em dobro aplica ou não? Aplica. Não aplica? O prazo em dobro para impugnar, né? É. O prazo em dobro para impugnar. É uma garantia, Juliana, da defensoria. Não lembro de ter visto jurisprudência mitigando esse prazo em dobro. Então, se é um prazo processual e está assistido pela defensoria pública, um prazo processual de impugnar, entendo que se aplica. Mas posso até fazer uma pesquisa mais minuciosa para verificar. Porque eu fiquei em dúvida se o prazo era para o devedor ou, entendeu? Ou um prazo processual. O do devedor é para pagar. Aí não se discute. 15 dias para pagar, tá? Então, o devedor é o primeiro prazo. Mas o de impugnar já é um prazo processual. Então, eu entendo por essa lógica que deve ser o prazo em dobro, ele sendo assistido pela defensoria, certo? Seria uma impugnação tempestiva. Vou fazer uma pesquisa jurisprudencial para ver se há alguma mitigação. Mas, assim, a priori, aplica-se sim, tá? Não em dobro para pagar, que de fato é um prazo devedor, mas para impugnar, sim, se aplicaria, tá? É uma garantia processual da defensoria. Beleza. Aí vocês viram em algumas jurisprudências que eu estava comentando com vocês que eles depositavam, né? Falando que queria garantir o juízo. Aí vocês deviam começar a ficar confusos, né? Mas, Ian, eles estão garantindo juízo e vão impugnar, mas só que você disse que não precisa garantir o juízo para impugnar. Porque, vê só, se ele garante o juízo, ele vai impugne e realiza impugnação, ele vai ter que pagar a multa dos 10%? Vai. A gente já viu que vai. Se garantir o juiz, depositar, mas realizar um ato de impugnação, ele está protelando o processo de execução, ele está protelando essa fase. A multa vai incidir. A multa dos 10% vai incidir. O que ocorre é o seguinte, uma regra. Para impugnar, não precisa garantir o juízo, mas para obter eventual efeito suspensivo na impugnação, é necessário garantir o juízo. Então, quanto a esses depósitos que precedem a impugnação, é simplesmente porque a parte, o executado, ele deseja obter efeito suspensivo nesse cumprimento de sentença. Ele deseja que a impugnação seja recebida com efeito suspensivo. Então, vamos ver o que diz o parágrafo 6º. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos foram relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, vejam só, a gente está falando da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação do cumprimento de sentença. Essa parte que eu destaquei em laranja, está lembrando vocês de quê? Tutela provisória. Né? Lembra vocês de tutela provisória? Os requisitos aqui são os requisitos de tutela provisória. Como a atribuição de efeito suspensivo nada mais é do que uma tutela provisória no curso da fase de cumprimento de sentença. Essa é a grande noção, essa é a grande ideia. Só que, para a obtenção dessa tutela provisória, vê o que tem em roxo? É necessário que o juiz esteja garantido. Então, para impugnar o cumprimento de sentença, de fato, não precisa garantir o juízo. Mas,
Se o executado desejar obter efeito suspensivo, ele precisa garantir o juízo. Ele precisa garantir o juízo, certo? Então, que isso fique, assim, com essa clareza solar, para vocês entenderem nas questões e nas jurisprudências que falam disso. Ah, não estou entendendo por que fala de garantia de juízo, impugnação, se para impugnar não precisa garantir. Mas para obter efeito suspensivo precisa garantir o juízo. Quer perguntar alguma coisa, Ju? Eu fiquei numa dúvida só. Se não for decretado o efeito suspensivo, quais são as consequências? Ele já tem que pagar? O que é que acontece se ele não quiser ou não puder garantir o juízo? Os atos de expropriação. Lembra? Lá do 525, quando ele fala, se não houver o pagamento voluntário, vai seguir os atos de penhora, de expropriação, avaliação, penhora, expropriação. O próprio patrimônio dele, a gente está falando de pagar a quantia, então, importância financeira. Então, a gente vai começar realmente os atos de bloquear a conta bancária, se não tiver conta bancária, vai para imóvel, enfim, esses atos a gente vai estudar um pouco mais na próxima aula. Mas, enfim, já vai para os atos realmente de atacar o patrimônio, atacar o patrimônio do devedor, tá? Porque o efeito suspensivo é justamente para isso. Veja só, eu não quero ser executado o meu patrimônio, então, se garantir o juízo. Se garantir o juízo, já está tranquilo. Então, não tem porque o patrimônio dele ser atingido. Aí ele pode impugnar e pedir o efeito suspensivo. A ideia do efeito suspensivo é o quê? É que esse valor que ele depositou, que ele garantiu, a caução, a penhora, o depósito feito, não seja levantado. Já garanti, vamos discutir agora o débito. Ideia de efeito suspensivo e agora vamos discutir aqui, porque eu não estou concordando com esse valor. Tá garantido o juízo, beleza. Mas só que se ele conseguir efeito suspensivo, esse montante que foi depositado, ou o que foi penhorado, enfim, qualquer um desses itens, eles não vão ser expropriados. Vai continuar aqui com o juízo até o final dessa discussão sobre o cumprimento de sentença, tá? Aí veja o que é que diz o parágrafo 7º. Tá aparecendo, porque existe uma exceção, não. Vocês vão ver já o que é que o Código de Processo Civil faz. A concessão de efeito suspensivo, a que se refere ao parágrafo 6º, não impede a efetivação dos atos de substituição, de reforço, de redução da penhora e de avaliação de bens. Então, tem efeito suspensivo, mas a respeito disso, do bem que está penhorado, da caução do depósito, pode haver qualquer um desses atos. Substituição, reforço ou redução, a depender das peculiaridades. E isso também a gente vai detalhar melhor na próxima aula. Como é que ocorre a substituição, reforço e redução da penhora. Só que, parágrafo 8º, quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação diz respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. É uma tutela provisória. A tutela provisória, lembra, ela pode ser total ou pode ser parcial. Então, é possível pedir efeito suspensivo só de parte da execução? Sim, plenamente possível. Parágrafo 8º diz isso. Ian, são diversos executados, e apenas um executado está impugnando e pedindo esse efeito suspensivo. Vai abranger os demais? Parágrafo 9º. A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspende a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. Aí vem o parágrafo 10. Lembra que eu falei que a ideia do efeito suspensivo é justamente impedir que isso que foi penhorado, depositado, aquilo que foi garantido o juízo, fosse levantado pelo exequente? O que é que diz o parágrafo 10? Ainda que atribuído o efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Então, assim, é possível efeito suspensivo? Sim. É o parágrafo 10, mas nem tanto. Então, há uma certa cautela em todas as partes, né? Para o executado conseguir obter o efeito suspensivo, ele tem que garantir o juízo. Garantido o juízo, aí ele pode obter efeito suspensivo e continuar a discussão.
Mas ainda que é obtido o efeito suspensivo, o exequente pode requerer o prosseguimento? Pode, mas ele também vai ter que prestar caução suficiente e idônea a ser arbitrado pelo juiz. O parágrafo 10 fala isso. É estranho, e é por isso que eu mostro muito para vocês e destaco, mas é possível. Tanto a concessão de efeito suspensivo, desde que o juiz esteja garantido, quanto esse efeito suspensivo pode ser, no parágrafo 10, mitigado, de certa forma, mitigado ou relativizado, desde que também haja essa caução, tá? Então, sempre vai haver cautela do magistrado, seja para receber efeito suspensivo, seja para, sem tirar o efeito suspensivo, prosseguir com a execução. Beleza, turma, entendeu o efeito suspensivo? Ficou claro? Tá. Em regra, existe efeito suspensivo na impugnação? Não, não tem. E para obter efeito suspensivo, precisa garantia do juízo. Precisa garantia do juízo. Não se esqueçam disso. Uma outra forma de defesa, turma, uma outra forma de defesa dentro do processo de cumprimento de sentença, dentro do cumprimento de sentença, é a exceção de pré-executividade. E eu gostei um dia desses, uma aluna que está na segunda fase do Piauí, ela está fazendo um curso, e aí a peça processual que estava sendo exigida era a sessão de pré-executividade. Ela veio conversar comigo, veio debater, e eu adorei. É um tema muito, muito legal. Vamos entender aqui o que é que fala a sessão de pré-executividade. O nome é fraco. Barbosa Moreira já criticava esse nome de sessão de pré-executividade. Porque para ele deveria ser objeção de não executividade. Tá? Objeção porque está se tratando de matéria de ordem pública. E não executividade, porque quando você fala de pré-executividade, é como se não tivesse iniciado nenhum ato executivo ainda. E não é isso que ele está querendo falar. Não precisa não ter acontecido nenhum ato executivo para que seja oposto à sessão de pré-executividade. É simplesmente possível que já tenha havido atos executórios, mas ainda assim realize a objeção. Então, essa sessão de pré-executividade ou objeção de não executividade é uma forma de defesa atípica no processo de execução. E aqui eu estou falando de processo de execução em sentido amplo, certo? Tanto o cumprimento de sentença de título executivo judicial, quanto o processo de execução de título executivo extrajudicial. Ok? Tá. Ian, eu não lembro de ter visto na letra da lei falar sobre a sessão de pré-executividade. Está falando de qual artigo aqui? Não, não tem. A letra da lei não trabalha com a sessão de pré-executividade. A sessão de pré-executividade foi uma construção doutrinária e amplamente aceita pela jurisprudência. Ela existia uma forte relevância, era muito mais utilizada na vigência de CPC de 73. Por quê? Porque para a sessão de pré-executividade não é necessário, ainda hoje não é necessário, que ela não caiu totalmente em desuso. Não é necessária a garantia do juízo. Lembra, eu comentei com vocês que no CPC 73, para impugnar, para embargar, para qualquer coisa que fosse um processo de execução, precisava de quê? Garantir o juízo previamente. Nessa sessão de pré-executividade, não tem essa exigência. É desnecessário garantir o juízo. Então, ela era muito utilizada nessas hipóteses. Eu quero arquear uma matéria de ordem pública. Então, eu posso utilizar, me valer de uma exceção de pré-executividade. Existe essa discussão, mas assim, os requisitos, nós vamos ver já a jurisprudência sobre isso, é que nessa sessão de pré-executividade devem ser ventiladas apenas matérias de ordem pública, entendidas como aquelas matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juízo, isso seria o requisito material, e que não dependam de dilação probatória. Isso como requisito formal. A discussão contida na sessão de pré-executividade, ela não pode depender de dilação probatória, justamente para não haver esse prolongamento do processo da fase executiva. Então, a gente já está entendendo que a sessão de pré-executividade, a objeção de executividade, é uma forma de defesa atípica no processo de execução no sentido amplo, que ela dispensa a necessidade de garantia do juízo. Justamente por isso ela tinha uma grande relevância no CPC 73, que exigia a garantia do juízo para impugnar ou para embargar.
e que ela deve ventilar matéria de ordem pública e que não depende de dilação probatória. Isso como requisito material e requisito formal para a exceção de presectividade. Ela tem maior relevância hoje nas execuções fiscais. Por quê? Porque na execução fiscal continua a exigência de garantia do juízo para discussão e impugnação do débito. Tá? Para o desembarque de execução fiscal é necessário antes a garantia do juízo. Então, uma objeção de executividade, exceção de presectividade tem maior relevância na execução fiscal. Vamos ver alguma jurisprudência sobre a exceção de presectividade, para a gente entender um pouco mais sobre esse instituto. A primeira delas é que julgada procedente, em parte, ainda que parcial, a exceção de presectividade, os honorários e advocatícios, eles são devidos na medida do proveito econômico. Então, essa presectividade conseguiu diminuir na metade, em R$50 mil, o cumprimento de sentença. Sobre esses R$50 mil devem ser calculados honorários de advocatícios em favor do executado, tá? Então, na exceção de presectividade, gente, essa presectividade também é uma mera petição. É um processo autônomo? Não, não é um processo autônomo. É uma mera petição, é um incidente processual. É uma mera petição que vai ser apreciada e que deve ventilar aquilo. Alguma daquelas matérias que mostrei para vocês, né, de ordem pública e que não depende de dilação probatória. Foi parcialmente acolhida, tem honorário advocatício. Foi integralmente acolhida, tem honorário de sucumbência em exceção de presectividade, tá? Só trouxe para mostrar para vocês essa jurisprudência. Vez ou outra, as bancas querem dizer que na exceção de presectividade, por não ter construção de jurisprudência, por não ter previsão legal, não vai ter honorário advocatício. Não tem essa. Exceção de presectividade julgada favorável, tem. Agora é interessante, né? Porque se ela não for acolhida, não tem honorário também não, viu? Não tem honorário. O honorário é só se ela for acolhida. Se ela for rejeitada, não vai ter honorário. É cabível a fixação de honorário de sucumbência e de prescritividade julgada procedente. Se for improcedente, não tem honorário. Acho que é essa sutileza que as bancas... Sim, é essa sutileza, na realidade, que as bancas exploram mais. Na súmula 393 do STJ, ele trata de que a exceção de presectividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não dependem de dilação probatória. Está na mesma linha daquele que a gente já tinha discutido, né? O que pode ser discutido nessa exceção de presectividade? Matéria conhecida de ofício, ou seja, matéria de ordem pública, e matéria que não demanda dilação probatória. Na doutrina, existe uma corrente, existe uma ampla discussão, na realidade, sobre essa questão da matéria ter que ser conhecida de ofício, de ter que ser uma matéria de ordem pública. Alguns defendem que basta que não demanda dilação probatória. Se não demandar dilação probatória, já pode ser feita por meio de uma exceção de presectividade. Existe um ou outro julgado do STJ acolhendo isso, mas qual é a minha recomendação? Caiu a literalidade da súmula, marca correto. Marca correto. Então, matéria conhecida de ofício que não demanda dilação probatória são os dois requisitos necessários de presectividade. Mas, eventualmente, se a questão caminhar para esse sentido, de que só a inexistência de dilação probatória já é o suficiente para essa presectividade, tem que analisar com mais calma, tá? Mas é uma discussão interessante. Continuando a jurisprudência, aqui, salvo engano, o julgamento financia, a gente já confere. Mas vejam só, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de presectividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente, ou seja, cumulativamente, dois requisitos. Um de ordem material, qual é? A matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, e outro de ordem formal. É indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Entre as matérias passíveis de conhecimento de ofício estão as condições de ação e os pressupostos processuais.
Então, se há uma discussão, por exemplo, sobre ilegitimidade passiva, ela pode ser invocada na exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. Então, é imprescindível que realmente haja essa prova pré-constituída, que haja essa prova que não precisa ser construída em juízo. E a discussão nesse julgado aqui específico era o seguinte: a pessoa, o executado tinha apresentado a sessão de pré-executividade, mas não tinha juntado todos os documentos. E aí o que foi feito? Ele foi intimado para apresentar no prazo de 5 dias esses documentos que eram necessários. O que foi que a jurisprudência entendeu? A intimação do executado para juntar os autos, prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados, não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. Então, assim, o que não pode é, assim, ele ser intimado para realizar ou produzir uma prova nova. Mas se apenas para juntar um documento ou complementar um documento que já existia, pode. É a mesma noção do mandado de segurança. Lembra? O mandado de segurança ele tem que ser instruído com prova pré-constituída. Mas vamos supor que um documento específico, uma complementação, alguma coisa, enfim, faltou. É possível que haja intimação para uma complementação nesse sentido. Então, a discussão é essa. Era só mostrar isso. O requisito formal tem que ser algo, né, uma prova pré-constituída para a exceção de prescritividade ser aceita. O que não pode é criar o documento ou criar essa prova durante o curso da exceção. Beleza? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Tá. Ok. A gente já está já se encaminhando para o final. A gente já viu o cumprimento de sentença agora e a inconstitucionalidade. Lá no 525, nós temos uma hipótese de inexigibilidade, né, da obrigação. E esses parágrafos aqui, eles caem muito, tá? 525, 12, 13, 14, 15, cai como água ainda, porque é uma novidade também do CPC de 2015. Para efeito disposto no inciso 3, que fala sobre a inexigibilidade, vai se considerar também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação e interpretação de lei ou ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Então, bora lá. Alguns destaques aqui que são importantes. Ela vai ser inexigível a obrigação com título executivo judicial. Não está falando de título executivo extrajudicial aqui. É judicial. O título executivo tem que ser judicial. Beleza. Pode ser, se for inconstitucional pelo STF, ou se tiver decorrido de controle concentrado ou difuso. Veja só, concentrado ou difuso. Muita questão fala que tem que ser apenas o controle concentrado. Não. Concentrado ou difuso. O controle difuso também seja a inexigibilidade da obrigação. Tá? Essa é a parte final do parágrafo 2º. Claro, o STF ele pode modular os efeitos dessa decisão para garantir a segurança jurídica. É isso que fala o parágrafo 13. Se o STF modular, beleza. Se ele modular, essa decisão só vale daqui para frente. Então, vai poder desconstituir essa execução? Não. Ele está falando que só vale daquele momento para frente, né? Mas se ele não modular e desconstituir, a gente sabe que a declaração de constitucionalidade tem efeitos retroativos. Efeito é ex tunc. Então, se tem efeitos retroativos, tudo é inválido, então essa obrigação também seria inexigível. Mas atenção, para ser objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, essa decisão do STF, ela tem que ser anterior ao trânsito julgado da decisão exequenda. Tem que ser anterior. Porque se for posterior, vai caber o quê? Ação rescisória. Parágrafo 15. Certo? Então, saiu uma decisão do STF e por essa decisão do STF,
essa obrigação que eu tenho no título executivo judicial, ela é inexigível. Tá? É anterior ao trânsito em julgado a decisão exequenda? É. Então, eu posso alegar na matéria, como matéria de impugnação e cumprimento de sentença. Essa decisão é posterior ao trânsito em julgado? Já transitou em julgado o título. Eu posso alegar isso na impugnação? Não, não pode mais alegar isso na impugnação. O que vai caber vai ser a ação rescisória. E esse prazo de ação rescisória, que são de 2 anos, ele vai ser contado a partir de quê? A partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Pasmem. É a decisão do STF que vai ser paradigmático para a contagem do prazo de 2 anos. Não vai ser não vai ser os 2 anos não são contados para se julgar da decisão exequenda. Não. Vão ser contados da decisão do STF, cujo prazo, a parte final do parágrafo 15, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Muitos detalhes mesmo, André. Muitos detalhes. Mas conseguiram visualizar? A gente está entendendo aqui? Juliana quer perguntar alguma coisa? Como é que você sabe quando eu quero perguntar? Então, eu fiquei com uma dúvida. Enquanto, por exemplo, a matéria estiver para ser decidida, assim como, por exemplo, no IRDR, a matéria foi afetada, repercussão geral, STF. Aí, como é que fica a execução? Ela fica suspensa, esperando a decisão, ou anda... Depende. Depende em que efeitos foram recebidos. O RDR, o IAC, que foi admitido recurso especial, repetitivo, extraordinário repetitivo, porque há a possibilidade de suspensão. Né? Na aula de RDR e IAC, a gente vai ver como é que ocorre essa suspensão, ela é por um prazo determinado, enfim. Mas o relator desses processos, ao determinar a suspensão sobre o ajustamento dos feitos, eles podem delimitar. Eles podem dizer, a gente suspende tudo que está em fase de conhecimento, mas o que está em fase de execução não suspende. Pode dizer o inverso. O que está em fase de execução vai ser suspenso, o que está em fase de conhecimento pode seguir. Então, suspende tudo. E existe essa ampla possibilidade do relator definir os efeitos da suspensão. Então, depende do caso concreto, tá bom? Vai depender do caso concreto, Júlio. Mas o que é importante a gente entender são esse parágrafo 10, esse parágrafo 14 e 15 são os mais importantes. Se essa decisão for antes do trânsito em julgado, é matéria de impugnação, cumprimento de sentença. Transitou em julgado, pode haver a execução. E aí, depois disso, cabe o quê? Só a ação rescisória que vai ser contada no prazo de 2 anos. A ação rescisória, turma, ela pode ser uma forma de defesa heterotópica no cumprimento de sentença. Assim, eventualmente, numa ação rescisória, por alguns motivos que podem ser alegados na ação rescisória, a parte pode requerer uma tutela provisória para suspender o cumprimento de sentença. É possível, viu? A suspensão do cumprimento de sentença pode ser pedida como uma tutela provisória na ação rescisória, mas vai ser matéria da ação rescisória. Então, essa outra forma de obter eventualmente esse efeito suspensivo. Tá? Beleza. Só lembrem novamente esse prazo do parágrafo 15, gente. O prazo ser contado é do trânsito julgado da decisão proferida pelo STF. Não é o prazo de decisão exequenda. Tá bom? É meio doido isso, né? Porque assim, passaram tantos anos, aí o STF decidiu, aí que começa a contar o prazo de 2 anos para esse título que eventualmente já vai estar executado. Mas é isso que a lei traz. Tá bom? Beleza. Sistemática recursal é o seguinte: se foi rejeitada a exceção ao cumprimento de sentença ou à impugnação, trata-se de uma decisão interlocutória. Se está rejeitando, está prosseguindo a execução, concorda? E qualquer decisão interlocutória no curso do processo de execução, o que é que vai acontecer com ela? Ela é agravável. Agravo de instrumento de forma imediata. Não. Pelo contrário. Foi acolhida a exceção impugnação e acarretou na extinção. Se acarretou na extinção, vai ser sentença. Acabou a execução, porque acolher a exceção e impugnação completamente, não tem mais execução. Extinguiu, então está extinguido por meio de uma sentença. Extinguiu totalmente. Apela.
Ian, mas a exceção ou impugnação foi acolhida em parte. E aí, o que acontece? Qual recurso? Agravo do instrumento, né? Se foi acolhida apenas em parte, vai prosseguir. Vai prosseguir, então não é sentença. É só se é acolhida na íntegra e extingue. E está acabando. Lembra, para ser apelação tem que ser extinto completamente. Se vai haver o prosseguimento, ou seja, se foi acolhido em parte, em outra parte vai prosseguir, é uma decisão interlocutória. Então é agravo de instrumento. Rejeitada completamente ou rejeitada parcialmente, acolhida parcialmente, é decisão interlocutória, guerreada por meio de agravo de instrumento. Acolhida na íntegra é sentença, recurso, apelação civil. Tranquilo? Então a gente já entendeu como é que deve ser decidida a impugnação, a exceção de pró-executividade, quais são os recursos cabíveis. Turma, bora lá, valendo chocolate. O que é o cumprimento de sentença invertido? O que é o cumprimento de sentença invertida? A questão de provar ao massa, né? Candidato, um discurso sobre o cumprimento de sentença invertida. Você se assusta, meu Deus, deve ser uma coisa muito, muito doida, muito aleatória. O executado que entra. Muito bem, André. Vamos entender. Ganhou chocolate. Mandar um chocolate virtual para o André. Seguinte, é o artigo 526. Você pode até escrever no seu artigo 26 isso. Cumprimento de sentença invertido. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento de sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada de cálculo. Então, o réu pode ir lá e já apresentar de imediato o quanto que entende ser devido e já pagar, né? Está mostrando até boa fé. Parágrafo 1º. O autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado. Veja só, a impugnação aqui não é do executado, a impugnação é de quem? É do exequente. Que doido, né? Por isso que é cumprimento de sentença invertido. Quem dá início? O próprio réu, o próprio executado. E quem pode apresentar impugnação é o próprio autor, que seria o exequente, sem prejuízo do levantamento do depósito a título da parcela de controvérsia. Depositou só 100 mil, mas eu entendo que era devido 120 mil, então tá, eu já levanto esses 100 mil, e aí esses outros 20 mil, o prazo é bem menor também, prazo só de 5 dias. Ele vai ser só ouvido na realidade. Ele vai ser ouvido nesse prazo de 5 dias para impugnar esse valor que foi depositado, sem prejuízo de levantamento da parte que é em controvérsia. O que é interessante, não tem essa vantagem, Ju. Olha o parágrafo 2º. Concluindo o juiz pela insuficiência de depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios, também fixados em 10%, seguinte-se a execução ou penhora e ato subsequente. Não tem vantagem aqui. O interessante é isso, né? É assim, é uma coisa que você pensa de imediato. Você está agindo de boa fé, assim, mostrando que quer pagar, ele mesmo já dá início ao cumprimento de sentença, ainda assim vai ter multa. Se ele não pagar completamente, se essa impugnação for procedente, sobre essa parte, sobre a diferença, vai incidir a multa de 10% e os honorários advocatícios, também em 10%. Tá? Se o autor não impugnar, o juiz declara satisfeita a obrigação e extingue o processo. Ficou claro? A gente já sabe agora o que é cumprimento de sentença invertido, já entendeu tudo direitinho? Maravilha. É fácil, né? 526, cumprimento de sentença invertida. Uma outra observação, e aí a última realmente a respeito da obrigação de pagar a quantia, para a gente ir para a obrigação depois de fazer e não fazer, entregar coisa, que são bem, bem rápidas, bem tranquilas, é o seguinte. É uma novidade do CPC 2015 também, que é a possibilidade do protesto à decisão exequenda. Agora, primeira observação assim, muito importante. A decisão judicial transitada em julgado. Vou repetir. A decisão judicial transitada em julgado. Então, um cumprimento provisório, pode haver protesto? Não, é a decisão judicial transitada em julgado. Ela pode ser levada a protesto nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no 523. Então,
Transcorridos o prazo de 15 dias para pagamento, além de iniciar os 15 dias para impugnação, além da multa de 10%, além dos honorários advocatícios de 10%, também possibilita, se se tratar de cumprimento definitivo, que seja levado ao protesto, Para isso, o exequente vai levar uma certidão de teor da decisão. Então, parágrafo 1º, ele solicita essa certidão, leva só essa certidão para o protesto, para o cartório, para ser protestada. Parágrafo 2º, a certidão de teor da decisão deve ser fornecida no prazo de 3 dias, indicará nome, qualificação do exequente, do executado, número do processo, valor da dívida, data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Se houver ação rescisória, parágrafo 3º, o executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer às suas expensas e sob sua responsabilidade a anotação da propositura à margem do título protestado. O que ele está dizendo é que decisão transitou em julgado, por isso pode rescisória. Está vendo? Justamente o parágrafo 3º já fala da ação rescisória porque é necessário que essa decisão já tenha transitado em julgado. Então, transitou em julgado, levou a protesto. Protestou, tem todas as implicações de um protesto, mas ele quer registrar que ele está discutindo aquela dívida. Então, ele pode, se ele tiver realmente proposto uma ação rescisória, levar essa anotação para esse título que está sendo protestado. Tá? E aí, no parágrafo 4º, a requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Ok, Juliana ia perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Sim. A ideia do protesto, tá vendo? É por isso que eu gosto de câmera ligada, que eu consigo ver o aluno, eu já sei quando você já quer perguntar alguma coisa. A ideia do protesto, quando se protesta uma dívida, é muito mais para o que é o cartório. Para que serve um cartório? Um cartório ele serve para dar publicidade. Vamos supor, vai atingir mais a órbita comercial a órbita comercial de transações financeiras, enfim, de patrimônio. Por quê? Se eventualmente você vai constituir uma firma, ou você vai realizar um negócio, vai comprar um imóvel, sei lá, eu vou comprar, vou usar a gente como personagem, eu vou comprar um imóvel da Juliana, e a Juliana tem um terreno muito massa lá no Rio de Janeiro para me vender. Só que, como cautela, antes de comprar esse terreno dela, eu consulto no cartório como é que está a vida da Juliana. Opa, olha só, a Juliana está cheia de execução aqui contra ela. E o que ocorre? O devedor, ele responde com o quê? Ele responde com o seu patrimônio, as dívidas, não é? Então, a ideia do protesto é simplesmente tornar pública algumas cobranças que estão sendo realizadas, até para mitigar esse requisito da boa-fé. Eu estou comprando da Juliana, mas olha só, o tanto de dívida que ela tem protestada, tem processo em curso, isso pode eventualmente configurar uma fraude de execução. A gente pode até conversar um pouco sobre isso na próxima aula, sobre fraude de execução e fraude de acreedores. E isso acaba por mitigar a boa-fé, e o negócio jurídico que eu celebre com ela não pode dispor dos bens dela, porque ela está sofrendo, ou ela está sendo alvo de alguns processos de execução. Existem essas dívidas protestadas. Então, é muito mais assim, do que é o protesto, é mais importante você entender qual é a importância do protesto. Mas a ideia do protesto é só essa, né? Leva para cartório para tornar público, e tem todas as implicações. Eu dei um exemplo, mas a respeito da patrimonialidade, mas em concurso público, por exemplo, é necessário, alguns exigem que você, para assumir cargo público, demonstre que não tem execução contra você, e aí tudo isso é protestado, né? É protestado. Beleza. Ok. Então, a gente falou da possibilidade de protesto, possibilidade de ação rescisória, anotado, tá. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer e não fazer. Turma, muito simples.
Muito simples porque, assim, o que a gente está falando, tudo que a gente falou vai ser possível de ser executado, tudo que a gente falou a respeito da impugnação pode ocorrer, né, nessa defesa também da obrigação de fazer ou não fazer. Artigo 536, veja o parágrafo 4º. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, aplica-se o 525 no que couber. Então, é possível a defesa, como meio, a defesa por meio da impugnação ao cumprimento de sentença também na obrigação de fazer ou não fazer. O que nós temos aqui é a ideia de tutela diferenciada, um procedimento maleável. Existe um procedimento rígido, fixo, de como deve ocorrer? Não, não exige. É qualquer ato, lembra, a maior efetividade possível do processo de execução. Então, no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz pode, principal diferença, de ofício ou a requerimento. Vocês lembram que na obrigação de pagar a quantia certa devia ser sempre a requerimento? Aqui é possível de ofício. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. E aí, para atender o disposto no caput, o juiz pode determinar, entre outras medidas, multa, as astrentes que nós conversamos na aula passada, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar a força policial. É amplo demais o procedimento. Não faria sentido ao legislador detalhar para cada hipótese, é uma obrigação de fazer para desocupar um terreno, para, enfim, pintar um quadro, fazer, enfim, não caberia ele delimitar, detalhar todo esse procedimento. Então, ele deixou de forma bastante geral, dando amplos poderes ao magistrado nesse procedimento maleável para a obtenção de tutela diferenciada, tá? Mas a defesa vai ser também por meio de impugnação. Ian, pode exceção de prescritividade aqui? Perfeitamente, também pode exceção de prescritividade, tá? E se tratar de obrigação que reconheça... Eu repeti o slide, foi? Foi. Aí aqui, de fato, tá o último slide que é de entregar coisa, 538. Na 538, que é de entregar coisa, você só vai entender o seguinte, vai ter uma preferência, não sendo cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, vai ser expedido de busca, mandado de busca e apreensão, se for coisa móvel, ou emissão da posse em favor do credor, se for imóvel, certo? O que eu quero que você perceba, né, nos parágrafos, que cai muito nas provas, é só a discussão sobre eventuais benfeitorias. Isso não é mais discutido no cumprimento de sentença. Isso é objeto de discussão da fase de conhecimento. Veja só, parágrafo 1º. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação. E o direito de retenção? O direito de retenção por benfeitorias deve ter sido exercido na contestação, na fase de conhecimento. Então, processo ou fase de cumprimento de sentença de entregar coisa, havendo discussão sobre benfeitoria, não tem lugar aqui no cumprimento de sentença. Tem que ser discutido preclusão consumativa. Preclusão consumativa ou temporal, depende, né? Vai ser consumativa se ele tiver alegado de fato, mas assim, se ele não tiver alegado, precluiu temporalmente. Por quê? Porque passou a fase de conhecimento, tá? A consumativa é quando se consome, quando ele de fato já alega a benfeitoria. E a temporal é só quando passa o tempo de alegar a benfeitoria, certo? E no que for cabível, aplicar a disposição de fazer ou não fazer, que vai acabar também se aplicando ao procedimento de pagar a quantia certa. Eu só quero que vocês, por fim, destacar, não é dito especificamente, mas essa obrigação de entregar coisa, de fazer, não fazer, enfim, ela pode ser convertida em perdas e danos, pode ser convertida em dinheiro. E sendo convertida nisso, vai se submeter à sistemática da obrigação de pagar a quantia certa. Fechou? Deu um nó completo, assim, amarramos realmente o processo, o cumprimento de sentença. Temos dúvidas?
Vou fazer questão, depois eu te pergunto. Eu também. Preciso fazer questão para ver se eu pensei. Processo de... Mas como isso é muito legal, né? Assim, é meio lógico. A gente se assusta com os nomes, a gente vê assim, nossa, que monstro, a sessão de pré-executividade, deve ser uma coisa horrível. Aí quando a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que nem é esse bicho de sete cabeças todo, né? Muito legal, é forçado. Mas, enfim. Amanhã a gente vai trabalhar a execução de título executivo extrajudicial, tá? Ian, só uma aula, dá, porque muito que a gente falou aqui se aplica para lá, a principologia é a mesma, a gente vai comparar os embargos de execução com impugnação, cumprimento de sentença, e vai só entender que o que vai mudar em si é o título, né? E algumas coisas no procedimento, mas a grande noção, a grande estrutura a gente já tem sobre execução. Beleza, turma? Pois vou encerrar aqui a gravação.